Tem um texto que fala bastante sobre tudo que já foi dito aqui até agora. Um texto que fala sobre salvação, um texto que fala sobre cura, um texto que fala sobre a onisciência e a onipotência de Jesus. E eu já convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo aqui um dos milagres de Jesus, que tem como tema nas nossas Bíblias a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Esse texto também se encontra relatado nos outros evangelhos: Mateus capítulo de número 9, Lucas capítulo de número 5. Cada um tem a sua perspectiva e narra, trazendo alguns detalhes específicos, e nós vamos ver isto nesta noite. A palavra do Senhor em Marcos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, nos diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam ali assentados arrazoavam em seu coração: Porque fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que pensais estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus, e disseram: Jamais vimos coisas assim. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos reunidos aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos louvores. Muito obrigado pelo testemunho da tua serva. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas crianças que se apresentaram aqui. Senhor, agora eu te peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor Deus, acalmar os nossos corações, nos dar, Senhor Deus, entendimento da tua palavra e daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, só para que os irmãos se localizem e entendam os fatos, eu sei que eu já falei isso aqui em outra oportunidade, mas é para a gente memorizar mesmo. A gente aprende, isso é comprovado que a gente aprende através da metodologia da repetição. Então a gente vai repetindo, e a gente aprende e a gente assimila. Jesus, logo após ele ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Passa 40 dias e 40 noites, ele é tentado. Saindo do deserto, Jesus vai direto para Nazaré. Jesus morava numa cidade chamada Nazaré.
Ali ele passou um bom período da sua vida com a sua família. Então é natural que Jesus naquele momento voltasse para os seus. A palavra do Senhor fala que Jesus vai na igreja, vai na sinagoga. Era uma sinagoga pequena, provavelmente um espaço ali para 30, no máximo 40 pessoas. E Jesus vai para aquela sinagoga e é-lhe dada a oportunidade para ele fazer a leitura de um texto bíblico do Antigo Testamento. Então isso também nos prova que Jesus era conhecido naquele lugar. As pessoas conheciam Jesus e confiavam em Jesus, porque até nos dias de hoje nós só vamos dar o microfone para alguém se nós conhecermos essa pessoa, não é assim? Não é verdade? Então é dada a oportunidade para Jesus. Jesus abre o texto bíblico, lê um texto de Isaías, que para nós é o texto que está em Isaías número 61, capítulo 61. E Jesus ele fala que naquele dia estava se cumprindo as Escrituras. Jesus ele se coloca na posição de ser o Messias enviado por Deus. A Bíblia fala que seus conterrâneos, seus irmãos, aqueles que viram boa parte do crescimento de Jesus, não aceitaram aquilo, não concordaram com aquilo. E Jesus, naquele momento, ele vai lançar uma primícia, que ele vai dizer que o profeta não recebe honra na sua casa. Jesus sai daqui, Jesus vai embora de Nazaré. A palavra do Senhor fala que Jesus provavelmente só tenha voltado a Nazaré mais uma vez em todo o seu ministério. E a palavra vai dizer que Jesus não operou milagres naquela cidade por causa da incredulidade das pessoas que ali moravam. Jesus, quando ele sai de Nazaré, então ele vai estabelecer morada agora em Cafarnaum. Como é que a gente sabe disso? Porque o texto que nós lemos diz que depois de haver Jesus entrado em Cafarnaum, ocorreu que ele estava onde? Em casa. Lucas também vai dizer isso. Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, também vai dizer que ele estava em casa. Mateus também vai dizer que ele estava na sua cidade. Então Jesus agora ele faz de Cafarnaum a sua morada, a sua base, o local onde ele ia permanecer. E se nós pararmos para ver o ministério de Jesus, a gente vai ver que a maioria dos seus milagres e dos seus feitos é em Cafarnaum ou ali por perto, aos redores daquela cidade. Cafarnaum é a base da morada de Jesus. O texto que nós lemos, Marcos capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 1, vai dizer que Jesus estava em casa e muitos estavam ali, tantas pessoas que não cabia mais gente. Alguns textos e algumas versões vão usar a palavra multidão. Havia uma multidão na casa de Jesus, mas era tanta gente que ninguém mais conseguia passar. Vieram trazer um enfermo e eles não conseguiram entrar. Por que que isso se deu? Porque Lucas vai nos dizer que Jesus, obrigado irmão, Lucas vai nos dizer que Jesus já havia operado alguns milagres, Jesus já havia feito alguns sinais. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 40, vai dizer que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, ou todos os que tinham alguns enfermos, de diferentes moléstias, foram trazidos a Jesus, e Jesus, impondo as mãos, curava a todos. Versículo de número 41 vai dizer que também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus também já havia curado um endemoniado, e Jesus também já havia feito um milagre da pesca maravilhosa.
Então, apesar de Jesus estar no início do seu ministério, Jesus ele já era um profeta conhecido por fazer milagres. E até aí não tem problema nenhum, porque todos nós, até o dia de hoje, gostamos de receber os milagres de Jesus, não é verdade? Não é bom receber os milagres de Jesus? Então, meus irmãos, as pessoas estão ali, muitos para receber os milagres de Jesus. Só que a Bíblia vai nos trazer, nos relatar algo interessante, quando a Bíblia vai nos dizer que ali, claro que está nas entrelinhas, existia grupos diferentes de pessoas com objetivos diferentes. Nem todos que estavam ali estavam para querer um milagre para si. Alguns estavam ali para fazer um julgamento de Jesus, o Cristo. Pois bem, o texto continua dizendo que haviam ali muitas pessoas, tanto que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e Jesus anunciava-lhe a palavra a todos. No livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17, Lucas, que era um escritor, Lucas, que era um pesquisador, ele vai nos dizer quem eram algumas dessas pessoas que estavam ali com Jesus. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17, a irmã Marlene já colocou ali, eu vou ler aqui. Diz assim: aconteceu que em um daqueles dias Jesus estava ensinando, e achava-se ali assentados quem? Fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, e de toda a Judéia, e de toda a Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então Jesus naquele dia estava ali disposto a curar. Observe, irmãos, que ali em Cafarnaum, provavelmente na casa onde Jesus morava, estava gente de toda a região circunvizinha. Não só pessoas que moravam ali, não só pessoas dos povoados ali próximo, mas pessoas que vieram da Galileia, da Judéia, que fica mais longe ainda, como se fosse do outro lado daquele país, e de Jerusalém. Então Jesus já estava sendo conhecido naquele local. Pois bem, o texto continua, e o texto vai nos dizer assim: alguns foram ter com ele, conduzido o paralítico que estava sendo levado pelo quê? 4 homens, e não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, descobriram o eirado aqui é telhado, irmãos, descobriram o telhado, no ponto correspondente em que Jesus estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, aqui eu já gostaria de fazer outra observação. A primeira observação que foi feita é que nem todas as pessoas que estavam na casa de Jesus estavam ali com o intuito de adorá-lo, ou de reconhecê-lo como Messias, ou de receber o milagre. Nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. A segunda observação é que 4 homens, 4 pessoas se colocaram à disposição de pegar um doente, acredito eu que um amigo dele, porque todo esse trabalho tem que ser uma pessoa amiga, tem que ser alguém de quem você goste, e eles foram se colocar à disposição de levar este homem na presença de Jesus. Quando eles chegaram na casa, eles não conseguiram entrar com leito, com a maca. Leito aqui é maca. Fizeram de alguma forma algo parecido com uma maca e carregavam aquele homem. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado. Isso aqui é fácil da gente entender, porque a casa do judeu, normalmente, sempre que eles podiam, eles construíam as suas casas próximo às montanhas, próximo às rochas. Eles encostavam a sua parede na rocha ou na montanha como uma forma de proteção.
Mas os estudiosos e os teólogos acreditam que a informação mais viável é de que provavelmente a casa de Jesus fosse em algum barranco, em um nível mais baixo de uma rua paralela. Então eles conseguiram dar a volta pelo nível mais alto, como se tivesse uma casa aqui embaixo, e ficou fácil para eles terem acesso ao telhado com o leito do paralítico, do amigo que estava com eles. Mais ou menos eles identificaram onde Jesus estava, descobriram o telhado em cima de Jesus e baixaram o leito próximo a Jesus. Irmãos, uma observação interessante: como é bom nós termos amigos, como é bom nós termos pessoas que gostam da gente, irmã Marlene, irmã Samuel. Saber que tem pessoas que a gente pode contar. Porque eu me lembro que eu já ministrei esta mensagem aqui acerca de um outro paralítico que estava no tanque de Beceba, e eu me lembro que eu pontuei para os irmãos que aquele paralítico, ele reclamou, se eu não me engano o texto é João capítulo número 5, eu anotei aqui, isso mesmo, João capítulo 5 de 1 a 18, eu me lembro que no versículo de número 7, João 5, versículo de número 7, uma das reclamações, uma das queixas daquele paralítico é: não tenho ninguém que me coloque na água quando a água se mexe. E eu me lembro que eu frisei bastante isso aqui quando eu disse como é triste você não ter um amigo, você não ter uma pessoa que te ajude, você não ter um braço forte ao seu lado. A reclamação daquele paralítico ali foi: eu não tenho ninguém que me ajude. Quando eu penso em ir, quando eu me movimento para ir, devido à minha dificuldade, alguém já foi na minha frente, já foi no meu lugar. A gente vê aqui agora nesse texto de Marcos capítulo número 2, que esse paralítico aqui, ao contrário daquele de João capítulo número 5, ele tem 4 pessoas que se colocam à disposição para ajudar, para carregar. E não foi uma ajuda fácil, não. Foi uma ajuda trabalhosa, porque levar aquele homem, enfrentar aquela multidão, dar um jeito de subir no telhado, destelhar e descer o camarada, não foi fácil. Não foi fácil. Foram pessoas determinadas para ajudar o outro. Irmãos, como é bom ter quem nos ajude. Como é bom a gente saber que se em alguma situação, se necessário for, e a gente precisar bater na porta de alguém, a gente vai encontrar o auxílio, a gente vai encontrar ajuda. Como é bom a gente saber, levando para o contexto espiritual, como é bom a gente saber que tem alguém que nos ajuda em oração. E imediatamente, quando a irmã Lourdes Barbosa deu um testemunho aqui na frente, essa mensagem aqui palpitou no meu coração. Saber que estamos unidos em oração, saber que estamos juntos em oração, saber que estamos orando no mesmo propósito, uns pelos outros, uns pelas famílias dos outros. A luta espiritual não é fácil. Ainda essa semana eu me lembro que eu conversei com um dos nossos irmãos aqui da igreja, e eu falei para ele: meu querido, eu tenho certeza que a igreja está orando pela sua vida. Embora eu não tenha pedido, embora você não tenha pedido, mas eu tenho certeza que tem pessoas orando pela sua vida. E isso, irmãos, é poderoso. E isso é maravilhoso. Ouvir o testemunho como a irmã deu hoje aqui, reconhecendo no altar do Senhor que a oração, que as nossas orações têm poder e têm efeito. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, a mensagem principal de hoje é: não deixe de orar. Não se desanime. Não perca o foco. Não deixe de orar. Continue orando. Enquanto tiver fôlego, ore e busque o Senhor. Apresente a causa diante dele, porque ele é o único
que é Senhor e que pode todas as coisas. O texto continua e a palavra do Senhor vai nos dizer que depois que aqueles homens conseguem a façanha de baixar aquele paralítico, que a Bíblia não fala o nome dele, e colocar diante de Jesus, Jesus vai dizer assim, versículo de número 5, Marcos 2,5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o interessante desse texto, eu gosto muito desse texto, o interessante desse texto é como Jesus, ele pensa e ele trabalha em uma ordem que muitas vezes nós não entendemos, porque diante de tudo que aconteceu, o mais provável seria que Jesus olhasse para aquele homem e o curasse diante de todos. Mas a preocupação de Deus com as nossas vidas e o exemplo que Jesus nos dá é que a prioridade dele para cada um de nós é a nossa salvação. A prioridade de Jesus não é os nossos bens materiais. A prioridade de Jesus não é as coisas que nós damos como mais importante ou mais valorosas para os nossos dias, no tempo que nós vivemos. A prioridade de Jesus é nos salvar. Tudo que ele faz, todos os seus milagres, tudo que ele opera, todas as maravilhas que ele faz, é por amor e, acredito eu, com algum propósito específico. Só que é algo pessoal meu. Eu creio que é um propósito em todas as coisas que Deus faz. Nada é à toa, nada é sem um motivo. Quando nós vemos os milagres de Jesus, todos os milagres de Jesus têm um propósito, todos eles. Porque hoje seria diferente? Então observe que a primeira coisa que Jesus vê com aquele ato de fé, que não foi só de um homem, foram de 5, daquele que foi levado e dos seus amigos. Quando Jesus vê o ato de fé, Jesus fala: seus pecados estão perdoados. As palavras de Jesus ofendeu aos religiosos que estavam ali, os fariseus e os mestres da lei, que vieram de toda a região e de toda a vizinhança, para saber quem é esse Jesus, quem é esse profeta, que está curando, que está expulsando o demônio. Quando eles ouvem as palavras de Jesus, os teus pecados estão perdoados, eles começam a pensar na sua mente, arrazoavam em seu coração, pensavam na sua mente quem ele pensa que é. Quem esse homem pensa que é? Perdoar pecados é só um, é só Deus. Ele é o único que pode perdoar pecados. E outra, não é dessa forma. Tinha um rito todo especial para isso, que na época de Jesus havia se transformado em um negócio muito grande e valoroso, uma potência financeira daquela época. E como pode agora um homem na sua casa olhar para uma outra pessoa e dizer: os seus pecados estão perdoados? Isso é blasfêmia, e por causa disso ele deve morrer. A palavra do Senhor fala que Jesus, que sonda os nossos corações, que nos conhece, que é onipotente, pode todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares,
e onisciente, sabe de todas as coisas, sonda o coração daqueles homens, e antes mesmo que aqueles homens falem alguma coisa, Ele diz: por que vocês pensam essas coisas em vosso coração? Versículo de número 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrozeavam seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que pensais estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer está perdoado os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então observe que esse milagre, Jesus deixa bem claro que Ele opera naquele local, naquele momento, para provar, para mostrar para os religiosos que ali estavam, para os mestres da lei que ali estavam, que Ele tem poder, não só para curar, mas também para perdoar pecados. Porque curar da forma que Jesus fazia também era uma cura, também era algo que era destinado somente ao Deus Todo-Poderoso. Nós não víamos profetas curando da forma que Jesus curava. E Jesus fala: falar, qualquer um pode falar. Agora fazer, eu vou mostrar para vocês aqui agora que eu tenho poder, que eu tenho autoridade aqui na terra para fazer. E Jesus ali opera mais um dos seus milagres. As pessoas que estavam na casa, que presenciaram o milagre de Jesus, a autoridade que Jesus tinha, a Bíblia vai nos dizer que elas ficaram maravilhadas, que elas ficaram sem palavras, mas que também elas glorificaram o nome do Senhor, que elas deram glórias a Deus, e que elas diziam umas às outras: quem é este que opera sinais e prodígios? Irmãos, esse é o Jesus ao qual nós servimos. Esse é o Jesus ao qual nós entregamos as nossas vidas. Um Deus que nos convida a estar no céu com Ele. Um Deus que nos diz nesta noite que Ele pode fazer todas as coisas, que do nada Ele pode fazer brotar. Um Deus que cura, um Deus que dá livramento, um Deus que multiplica, um Deus que trabalha no material, no financeiro, mas um Deus também que trabalha nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos libertando de toda angústia, de toda ansiedade, de toda depressão, de todos os sentimentos ruins. Porque Ele é um Deus que nos convida a viver com alegria. Ele é um Deus que nos convida a viver em paz. Ele é um Deus que nos diz que enquanto nós dormimos, Ele trabalha ao nosso favor. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que tem cuidado da sua igreja. Esse é o Deus que tem cuidado de mim e de cada um de vocês. Esse é o Deus que tem cuidado das nossas famílias. E esse é o Deus que nos diz nesta noite que está com o controle total de todas as coisas. Embora muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está no controle total. Podemos, e eu creio também, provocar o nosso milagre.
podemos de alguma forma atrair o nosso milagre. Eu conheço um pregador que ele fala que nós podemos furar a fila do milagre. Você está lá atrás de uma fila e você pode passar para frente e ser abençoado. Claro que ele fala numa conjuntura e uma forma de brincadeira, mas para que nós venhamos a entender que a nossa oração, o nosso ato de fé, pode provocar o nosso milagre, pode fazer com que Deus coloque a mão sobre as nossas vidas e transforme e faça acontecer, através da nossa oração, através da nossa fidelidade, através do nosso ato de fé a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Eu estou assistindo aquela minissérie chamada Davi, e coisas que a gente conhece a história de Davi, mas às vezes a gente vê alguma coisa e Deus fala conosco. E eu fiquei ali hoje assistindo e vendo como é que o profeta Samuel se coloca diante de todos os filhos de Jessé, ele vai ungir o rei, e ali tem homens de bela estatura, de formosura, guerreiros que sabem lutar, e o profeta queria ungir um daqueles homens, e ele tem ali um bate-papo com Deus. Deus é esse aqui? Deus não é esse. Samuel, nós já fizemos segundo o coração do homem. Eu já permiti que se assentasse no trono de Israel um rei segundo o coração do homem, do jeito que vocês queriam, e não deu certo. Agora eu quero um segundo o meu coração. Não é perfeito, nós não somos perfeitos. Falhou, errou. A Bíblia não escondeu nenhum dos erros de Davi, escondeu? Mas Atos dos Apóstolos vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele soube reconhecer aonde ele caiu e aonde ele errou. E a oração dele, no Salmo de número 51, ou é 55? A oração de Davi no Salmo de número 51, não é Deus, não tira de mim o reinado como Saul fez. Deus, eu quero ser rei. Deus, eu quero poder. A oração de Davi ali é: Senhor, não se afasta de mim, não retira de mim o teu Santo Espírito. Davi soube reconhecer a importância que o Espírito Santo de Deus tinha na vida dele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo usava pessoas específicas para um trabalho específico. Tanto é que Deus fala assim: meu Espírito não habita mais em Saul, meu Espírito agora vai habitar em Davi. Ele foi ungido e o Espírito habitou nele para ele governar o povo. Este mesmo Espírito de Deus que hoje habita em nossas vidas. E nós temos poder, irmãos. O poder de Deus está na nossa vida através do Santo Espírito dele. Então, não desanime, não perca as suas forças, não desfaleça. Independente da causa, Deus é contigo, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, sentado mesmo que você está, e vamos orar ao Senhor. Mais uma vez vamos agradecer. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez entramos em Tua presença em oração, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por nossas famílias. Te agradecemos, Senhor Deus, por nossos filhos, por nossa parentela. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai. Senhor Deus, nós não nos cansamos, e se necessário for, todos os cultos, nós iremos Te apresentar as nossas famílias, ó Deus. Aquele jovem que está afastado da Tua presença,
Aquela jovem, Senhor Deus, que outrora estava na tua casa e que hoje se encontra fraca, afastada da tua presença, mas que tem em seu coração o temor e o ensinamento da tua palavra, Deus. E nós não nos cansaremos, ó Deus, de te apresentar, ó Pai, os nossos filhos, as nossas filhas, o esposo das tuas servas, as esposas. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um daqueles, ó Deus, que estão afastados, os motivos, as lutas espirituais, ó Deus. Senhor, eu só te peço que o Senhor possa proporcionar, ó Pai, uma oportunidade, ó Pai, para que eles possam reconhecer e voltar ao primeiro amor. Enquanto isso, ó Pai, nós como igreja te pedimos que o Senhor possa guardar, ó Pai. Guarda os teus filhos, ó Deus. Livra de todo mal, repreende toda investida do maligno sobre a vida de cada deles, ó Pai. Livra, Senhor Deus, de todo acidente, de toda seta lançada, Pai. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo haja contra a vida de nenhum deles, ó Pai. E isso nós te pedimos, ó Pai, com humildade de coração, Senhor Deus, e com lágrimas, ó Deus. Cuida de cada um deles em nome de Jesus. Nos dá força, nos dá estratégia, ó Pai, para que nós possamos ainda levar uma palavra, Senhor Deus, que possa falar da vida de cada um desses, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua casa de oração aqui neste lugar, Deus, para que nós possamos fazer a diferença aqui onde nós estamos, ó Deus, propagando a tua palavra e a tua verdade ao coração daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, levando, Senhor Deus, o teu amor e o teu cuidado, Senhor Deus, através das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos, para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Senhor, eu também te apresento, Senhor Deus, os meus irmãos, ó Pai, os esposos das tuas servas, os filhos das tuas servas, ó Deus, que trabalham em outras cidades, ó Pai, que enfrentam estradas, Senhor Deus, para ir e para voltar, que estão afastados dos seus lares também, sujeitos, Senhor Deus, a setas malignas, ó Pai. Senhor, e nós como igreja repreendemos, Senhor Deus, toda seta, ó Pai, toda investida do mal sobre a vida dos teus filhos, e te pedimos que lá onde eles estão, que o Senhor possa guardá-los em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, ó Deus, e que todas as vezes, Senhor Deus, que eles se deslocarem da onde eles estão, para voltarem para a cidade de Paulo Afonso, para os seus lares, que o Senhor possa os trazer debaixo da tua paz, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento também, ó Deus, os ministérios aqui da tua casa. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, toma em tuas mãos toda a liderança da tua casa. Eu te apresento, Senhor Deus, a união das mulheres, Senhor Deus, os homens, ó Pai. Eu te apresento, Senhor Deus, a diretoria administrativa que tem cuidado com zelo dos negócios da tua casa, da parte, Senhor Deus, administrativa da tua casa. Pai, eu te apresento a diaconia, Senhor Deus, que tem zelado pela tua casa. Eu te apresento a líder dos jovens, as líderes das crianças. Te apresento, Senhor Deus, a líder das adolescentes. Toma em tuas mãos, ó Deus. Eu te apresento também, Senhor Deus, o ministério de louvor da tua casa. Que o Senhor continue a abençoar, ó Pai, cada um dos teus filhos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma nossas crianças em tuas mãos, toma os nossos jovens em tuas mãos, os nossos filhinhos, ó Pai, e guarda em ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Senhor, eu te peço que assim como o Senhor nos trouxe em paz, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Nos guarda, Senhor Deus, nos guarda em ti, ó Pai, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e que as doces comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor diz amém. Graças a Deus, vão em paz, em nome de